E aí pessoal, bom, vou fazer um vídeo rápido aqui, mostrar o joguinho que eu estava fazendo no final do ano passado, baseado em Tibia, né, nos arquivos do Tibia, usando o .dat e o .spr, e também o programinha de criar mapas, que é o RME, que é bem conhecido aí no pessoal que cria o server e tal. É, eu estava fazendo esse joguinho aqui em TypeScript, tanto o front quanto o back-end, né? Servidor. Então eu tenho aqui a parte do front, o projetinho do front e o projetinho do back-end, mas eu vou iniciar mostrando como que ele estava, então eu vou dar um npm start aqui e aqui no server também. No front aqui ele só vai empacotar os arquivos, né, transformar para JavaScript e subir um servidorzinho aqui, ele subiu na porta 9000. Então vou aqui, localhost 9000. Aí, já subiu, o backend subiu aqui também. O backend ele carregou os itens aqui, como eu falei, né, do ponto .dat, o mapa, e o front-end também usa esses arquivos. Não o mapa, né, porque o mapa vem do back-end, os tiles precisa ser renderizado vem do back-end, mas o ponto .dat e o ponto .spr para ele saber como desenhar tem no front-end também. Então aqui é basicamente o ponto que estava o joguinho quando eu parei de desenvolver ele. Eu parei porque fiquei um pouco de saco cheio, na verdade, e porque eu voltei, eu estava de férias, né, quando eu comecei, e aí eu voltei das férias e ficou um pouco mais corrido, mas de vez em quando eu mexo nele ainda. Mas basicamente aqui eu tenho o personagem que eu criei com o outfit do Minotauro aqui. E aí eu consigo andar com ele pela WASD aqui, que foi essa classe que eu mapeei, né? É, que nem eu falei, o mapa ele manda só os céus que precisam ser renderizados na tela, ele no mapa inteiro, porque seria muito grande, né? E aí já está funcionando também o sistema da visão aqui, que é mostrar os andares conforme eu ando em cima de uma construção grande, ele escondeu os andares de cima para mim continuar vendo o meu boneco, né? A parte de mudar de andar também está funcionando, então isso aqui ficou legal também. Que mais? Aqui a parte de colisão também, então por exemplo esse tipo de lâmpada aqui de poste ele tem uma colisão, então ele está funcionando. A parte de inventário aqui está funcionando uma parte só porque eu não desenvolvi o resto, mas eu consigo jogar um item no chão, consigo pegar ele de volta. A BP, por exemplo, se eu tentar colocar ela num lugar que não é o lugar dela, ele dá uma mensagem de erro, né? Então eu tenho que colocar ela no lugar certinho, posso jogar ela no chão de volta. A parte de batalha de player versus monstro eu tinha começado a fazer, só que estava até funcional já, só que eu parei de desenvolver e acho que eu nesse mapa aqui estava sem nenhum respawn. A parte de clicar e andar também, então por exemplo, se eu clico no mapa ele encontra o caminho, né? E vai até aquele SQM que eu cliquei. Ele leva em consideração as colisões também, então por exemplo, se eu clicar ali, ele vai achar o caminho certinho. Essa parte aqui é bem legal, é um algoritmo que é específico para isso aqui, né, de achar caminhos considerando as colisões, ele acha o caminho mais curto e tal. Eu tenho um artigo sobre isso aqui, sobre esse algoritmo específico lá no Medium, se quiser eu deixo o link aí também. E aí é isso que está funcionando. Na parte do código aqui tem bastante coisa. Esse aqui é o do servidor. Deixa eu abrir o do cliente aqui. Do cliente tem bastante coisa aqui feita. Acho que o mais interessante aqui para mostrar é a parte do aqui, ó, essa classe de coisas aqui, que é onde eu mapeio o arquivo .dat. Então essa função load aqui eu recebo um buffer
que é o arquivo, né, o .dat já bufferizado. E aí eu vou lendo os bytes desse arquivo. Ele é um arquivo que é um binário, né? Vou lendo os bytes e vou fazendo o mapeamento dele. Tem uma estrutura específica que ele foi construído pela Cipsoft, então você tem que ler na estrutura certinha. E o .dat ele contém as informações de características do item, né? Do item e de qualquer coisa que está dentro do jogo. Então, se ele é um chão, se ele é um chão que está na borda, né? Se ele é um container, se ele... um monte de coisa. Se ele você pode escrever nele, por exemplo, uma carta. Se ele é um fluido, né? Um container de fluido. Enfim, um monte de, são todas as características dos itens. E o arquivo sprites aqui, que aí eu faço a leitura do SPR, do arquivo SPR, nessa função aqui load sprite, que é onde contém as informações do gráfico do sprite mesmo. Então, todas as cores de cada pixel aqui fica nesse arquivo .spr. É bem legal também essa estrutura que a CIP criou. É um arquivo binário também, aí você faz a leitura dos bytes dele aqui. Então, por exemplo, para cada pixel você tem a quantidade de red, green, blue. E aí você vai fazendo a leitura e você consegue montar cada sprite ali do Tibia. E na parte do back-end, aqui como eu falei, né, eu estou usando o WebSocket. Acho que uma das coisas mais legais de mostrar aqui, deixa eu ver, tenho esse arquivo de protocolo aqui, que é por enquanto todas as mensagens que são trocadas entre o front e o back-end. Então, o que eu recebo do front e o que eu mando para o front-end, né? Por enquanto tinham essas mensagens aqui. Se você quiser dar uma pausa aí, se vocês quiserem dar uma pausa e ver, mas é tudo que já tem, né, mapeado para fazer aquelas funções que eu mostrei ali. Acho que aqui, parte de network, é onde eu faço o tratamento daquelas mensagens ali, né? Então aqui eu tenho a instância do WebSocket. Aqui no caso eu usei o Socket.io, que é uma biblioteca que implementa o WebSocket aí, bem conhecida no mundo do Node.js. E aqui a captura dos eventos. E dentro das classes aqui eu tenho o envio dos eventos para o front. Então se eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Acho que vai ser meio chato achar aqui, mas assim, por exemplo, quando o cara faz o login, eu tenho que mandar para ele quais qual o pedaço do mapa que ele tem que mostrar, né? Então eu faço nessa parte aqui de map, players. Eu tenho quando loga um novo player, quando eu tenho que mandar para quem está na tela ver, né? Eu tenho a parte de inventório, dos itens do inventário. Respawns, aqui a parte dos monstros, que eu falei, eu já tinha começado a fazer, mas eu não terminei, pelo que eu me lembre. Tem que dar uma olhada, mas tá bem avançado. E tem bastante coisinha, assim, eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito grande. Mas se vocês quiserem que eu me aprofunde mais aqui no código, ou tiverem alguma dúvida aí, é só mandar que eu respondo aí. Espero que vocês gostem aí. E valeu.